de volta, alunos da terceira série do ensino médio, professores, gestores e quem mais aí estiver assistindo a nossa aula, vocês são sempre bem-vindos. Começamos hoje mais uma aula de Sociologia. Eu sou a professora Fabiana e essa é a maravilhosa professora Jennifer, né? E essa semana e a próxima a gente vai fazer aí uma revisão para vocês aproveitarem, abrir o coração, tirarem todas as dúvidas que ficaram, né? Só sucesso. Só sucesso. Boa noite, alunos, alunas, professores, gestores, pais. Como a Fabi falou, nós estamos fazendo uma revisão, estamos fazendo uma retomada de alguns conteúdos que são fundamentais para a gente aprender juntos sobre as questões relativas ao Estado e os três poderes. E aí nós vamos, como nós fizemos na aula passada, né, fazer aquela mobilização, aquela reflexão sobre como nós nos interessamos. Quanto mais intimidade nós tivermos com determinados assuntos, mais nós temos como participar. E a Fabiana trouxe, né, uma discussão sobre, e aí, quais são as fofocas que vocês estão acompanhando, quais são os jogos, quais são os animes, e vocês responderam de uma maneira muito estimulante, porque justamente os assuntos que vocês possuem uma maior intimidade, têm um maior interesse, vocês têm maiores argumentos para falar, para justificar o interesse, para produzir um tipo de conhecimento que seja significativo e que faça com que vocês pertençam a um determinado grupo dos mesmos interesses. Não foi, Fabi? Exatamente. E foi nessa aula também que a gente apontou que tanto a política, né, também deveria ser um dos nossos interesses e que você conhecer, né, se interessar, se engajar politicamente, não quer dizer deixar a parte, vamos dizer assim, divertida da vida de lado, né? Não significa que você, por se interessar por política ou entender melhor sobre o mundo à sua volta, sobre o Estado, enfim, sobre tudo isso, exclui o fato de você ser aí um nerd, um fã de games, um pro player, o que seja, porque a gente está falando sobre algo que rege a nossa vida, né? Exato, e nós estamos trazendo essas reflexões para tentarmos construir uma dimensão de que a vida coletiva, essa vida em sociedade, os diferentes grupos e instituições que nós fazemos parte, né, a família, a escola, as nossas relações de trabalho, nossas relações religiosas, nossas relações de amizade, as nossas redes sociais, possuem um conjunto de regras, possuem um conjunto de comportamentos que estão inseridos dentro de um território, uma determinada população e um conjunto de leis que estabelecem esses vínculos com as pessoas. Então, o Estado, que é o nosso tema fundamental nesse terceiro bimestre, é essa organização política que visa, que tem como uma das suas funções principais, administrar a vida pública. Nós temos uma vida privada dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos parceiros, namorados, maridos, enfim. E toda essa relação, essas interações sociais, essas interações individuais em nossos grupos pessoais, elas têm uma relação com a vida coletiva dentro de uma sociedade, dentro de um território, com um conjunto de leis que regulam aquilo que é possível e aquilo que é proibido dentro das instituições sociais que nós vivemos. Então, perceber que a política, né, que é essa relação que nós temos com toda tomada de decisão que influencia a vida de alguém, de uma coletividade, está presente em todas as esferas da nossa vida. Então, nós trouxemos os exemplos, né, de como a nossa mãe, o nosso pai, os nossos familiares, quando a criança é pequena, produz um processo de socialização, ensina, diz o que dá para fazer, ensina princípios e apresenta regras sociais que são fundamentais para considerarmos um indivíduo educado, né? E esses princípios, essas regras de comportamento, desde aprendermos a língua que nós falamos, até termos cuidado para não agredirmos, para não violarmos a integridade física de alguém, né? E para as crianças esse é um processo lento, né, até entender. Então,
o Estado ele vai regular essas instituições privadas, esses grupos sociais, porque ele é responsável pela administração dessa vida coletiva, né, para que todos possamos desfrutar de um bem comum. Bom, esse é um princípio básico. Né? Uma coisa é como o Estado é concebido, o Estado moderno, né? Porque o Estado tomou muitas formas ao longo da história. O Estado na Grécia Antiga, o Estado absolutista. Nós estamos falando do Estado moderno, do Estado republicano, né? Que tem como princípio a república. Essa república tem como princípio uma democracia. E essa república tem a limitação do poder político, e dentro dessa limitação, nos estados democráticos, nós temos que o poder emana do povo e é para ele revertido através das leis dos seus representantes ou diretamente, como nós vimos nas outras aulas. Então, é fundamental estabelecermos essa relação, né, a compreensão de que nós somos diferentes enquanto indivíduos. Nós participamos de muitos grupos. A nossa diferença produz conflitos. Esses conflitos sociais, né, e sociais no sentido de vivermos em grupos. Nós não vivemos sozinhos, nós somos animais sociais e animais políticos. E também nós temos uma dimensão, que nós somos seres históricos. E a cada momento histórico, nós vimos que no Brasil, nós temos 7 constituições federais. São conjuntos de leis que estabelecem as regras do jogo democrático, as regras do jogo político, da organização social, política, econômica, cultural. O professor apontou aqui, né, sobre a questão de que nem toda decisão é política, mas, ao mesmo tempo, toda decisão é política. Porque, a partir do momento que todas as nossas decisões influenciam na vida de outras pessoas, isso é um ato político. Né? O problema é que a gente, às vezes, afasta a política da nossa vida do dia a dia. Sendo que, quando a gente, por exemplo, tenta manter um bom relacionamento, quando a gente tenta não invadir o espaço do outro, quando a gente gosta da nossa privacidade, todos esses atos, todas essas decisões que a gente tem são políticas. O ato de, por exemplo, você estar parado num farol e você para, ou, aliás, está na rua, né? Nem precisa descer no farol, e você para um pedestre passar, isso é um ato político. Por quê? Porque a política, ela justamente é o fato de todos nós convivermos juntos. Vem exatamente... A palavra política vem daí. Da ideia de polis, de cidade, de comunidade. Mas, a não ser que a professora esteja discutindo a questão de que nem todo ato é político, porque decidir se eu vou comer miojo ou não com a minha amiga não é um ato político. Né? Não, porque, para que seja um ato político, precisa ser entendido com uma decisão que vai influenciar a vida de uma coletividade. Se estão ali, né, 2 pessoas, não existe essa coletividade, mas dentro da família é um agrupamento social. Dentro da escola, as decisões do diretor interferem na vida da comunidade de professores e interfere também na vida da comunidade de alunos. Essas são decisões políticas. Né? A decisão de um vereador, de um prefeito, né, são decisões políticas. No trabalho, numa empresa, o diretor de uma empresa ele toma decisões que são políticas porque envolvem um interesse, envolvem uma decisão, e essa decisão gera impactos para a vida de uma coletividade. Relembrando esses princípios, eu coloquei aí no slide para vocês, é justamente essa dimensão que retoma o princípio de que os seres humanos vivem em grupos sociais, família, escola, trabalho, vizinhança, espaços religiosos, vivem dentro de uma sociedade. Por isso, precisamos nos relacionar, tomar decisões coletivas que vão gerar impactos na vida pública. Ou seja, torna-se necessário fazer política. E política que é entendida por toda decisão que influencia a vida de uma coletividade. A organização política das relações sociais é fundamental para a vida do bem comum. E o bem comum é o princípio, é o objetivo fundamental do Estado. Justamente, a gente fala muito sobre a questão de que muitas leis não são respeitadas, muitas coisas não são feitas como deveriam, e é justamente aí que a gente percebe que a política não é algo que está no papel. A política não é algo ali que está fora do nosso cotidiano, porque justamente os atos da gente respeitar o outro, da gente respeitar as diferenças, da gente tentar ali criar um ambiente melhor, indiferente seja na sua casa, no seu trabalho, na rua, em qualquer lugar, isso é um ato político, justamente
importante, porque a gente tem que pensar sempre que o bem-estar social está acima do bem-estar individual quando a gente está falando sobre coletividade, né? É claro que assim, a gente não está falando para você se excluir como pessoa. Isso não é uma regra, né? Não é um pra princípio. Não é para você se excluir como pessoa e se deixar de lado. Mas sempre quando a gente fala sobre o coletivo, né, eu não tenho que pensar no que vai ser bom apenas para mim, né? Quando a gente vem para cá, eu tenho que pensar no que vai ser bom para Jennifer, o que vai ser bom para a produção, o que vai ser bom para todo mundo que está aqui. Então, essa é a questão. A política é justamente a gente parar de olhar apenas para dentro de si e começar a olhar que os outros também são importantes e eles também devem ter os seus direitos respeitados, assim como nós queremos que os nossos direitos sejam respeitados. Exatamente. E como essa aula ela tem como um princípio essa revisão desses conceitos básicos, nós vamos colocar para vocês uma pergunta que retoma alguns princípios que nós estamos querendo aqui fortalecer, fundamentar, né? Qual é o nome oficial do Brasil? Quais são os elementos que constituem o Estado brasileiro? O que diferencia o Brasil de outros países? Vocês vão ter 2 minutos para responder. Gente, vocês colocaram muitas coisas legais. Olha, o Marcelo escreveu aqui, eu vou deixar até parado na tela dele, que eu achei uma ótima resposta dele. Então, vamos lá. Vocês todos colocaram, né, República Federativa do Brasil. Arrasaram. Sucesso absoluto. E muitos de vocês colocaram as diferenças, tá? Então, vamos lá. Teve um aluno que colocou país, estado e composição. Eu só queria fazer um adendo nessa resposta para vocês tomarem cuidado na hora de escrever a palavra Estado. Tá? Quando você está falando de um Estado, né, governo, enfim, você está falando de uma unidade como Estado, o E é sempre maiúsculo. E quando você usa o Estado com E minúsculo, já tem outro significado. Então, só ficar ligado, porque dependendo do contexto que você fala, as pessoas podem entender outras coisas. Tá? Então, lembrando, quando a gente fala de um Estado, né, nesse sentido, Estado brasileiro, a gente é sempre com E maiúsculo. Tá? Só uma dica aí. Temos também cultura, classes sociais, enorme miscigenação, clima, o Estado soberano, as riquezas naturais, colocaram de novo a cultura, e teve aqui o maravilhoso do Marcelo, que falou: o que diferencia é que a gente tem o SUS.
trouxe um elemento de direito fundamental, que é uma das nossas características, no sentido de que, na Constituição de 88, a saúde universal foi um propósito estabelecido e garantido, né, garantido como um princípio fundamental. Precisa, claro, ser melhorado, mas é fundamental que um Estado se comprometa com a vida, com a dignidade e com a saúde da sua população. Não é isso? Vocês trouxeram que o Brasil tem o nome de República Federativa Brasileira. Ela é uma república porque existe uma coisa pública, né? É um princípio legislativo, é um país que possui dentro um conjunto de leis. Esse conjunto de leis limitam, né, o poder dos governantes, tem a participação popular dentro de uma república democrática, né? Então, o poder emana do povo para o povo, como nós já discutimos algumas vezes, e tem como um princípio federativo porque nós temos um conjunto de federações. Por exemplo, o Estado de São Paulo é um ente federativo entre outros entes federativos que compõem o conjunto de federações de estados federativos no Brasil. Então, o Estado de São Paulo, da Bahia, né, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, são unidades federativas que compõem o Estado brasileiro. Certo? Então, como nós temos uma república federativa, nós temos uma lei máxima, que é a Constituição Federal, que são os princípios que vão reger as regras, os princípios legais para todos esses estados. Cada estado possui uma lei orgânica. Essas leis, produzidas pelo Poder Legislativo estadual, elas precisam seguir o princípio, o fundamento da Constituição, que são as leis máximas do país. Vocês trouxeram elementos que diferenciam o Brasil dentro de uma perspectiva territorial. E como vocês já viram nas outras aulas e estão apresentando um conhecimento que é fundamental, um dos elementos constituintes de todo Estado moderno é o território. E este território é formado pelos aspectos relativos ao ambiente, o espaço geográfico terrestre, né, marítimo e aéreo também. Fora que as embaixadas em outros países, os navios, os aviões, também são considerados parte do território brasileiro. Então, o território é um dos elementos materiais fundantes do conceito de Estado. Outro elemento fundante é o conceito de povo. Nós temos, enquanto indivíduos, um conjunto de leis que nos identifica enquanto cidadãos. Então, o povo são os cidadãos de um determinado país. A população faz parte do conjunto de cidadãos e dos estrangeiros que estão temporariamente ou permanentemente dentro desse espaço, dentro desse território. Um outro elemento constituinte do Estado brasileiro é a soberania. E a soberania tem vários desdobramentos. A soberania está no princípio das leis, e no caso nós temos uma Constituição Federal, que é o conjunto de regras que rege, né, a administração pública, estabelece que tipo de governo nós vamos ter dentro de um país. Então, essa soberania, ela depende, para existir, de um reconhecimento interno, né, do conjunto da população que faz parte dela, faz parte do território, faz parte do Estado, e também precisa de um reconhecimento externo. Outros países precisam reconhecer a soberania de um determinado território, de um determinado país. Então, o que nós temos como princípio fundamental é que o Estado, vou colocar aqui para vocês, aí nós temos uma imagem que representa, né, esses princípios do território, da população e da soberania através dessa figura, dessa imagem da balança, da justiça e das leis. E nós estamos trazendo o conceito de Estado como uma estrutura permanente, composta, né, por território, povo e soberania. Já os governos, por sua vez, são transitórios e estão relacionados a agrupamentos políticos que podem chegar ao poder de diferentes formas, e este governo, ele está submetido, tem como função aplicar,
né, os princípios fundamentais e legais estabelecidos pelas as leis do Estado. Em um regime democrático, por exemplo, a forma legítima de se chegar ao poder é através do voto, né? Uma vez eleito, o governo, né, o poder executivo, que nós vamos relembrar daqui a pouco, bem como o legislativo, passa a ocupar temporariamente a estrutura do Estado, valendo-se de seus mecanismos para implementar a política, a partir do compromisso partidário que levarem esse grupo a ser eleito. Dessa forma, podemos concluir, nessa primeira etapa, né, que o Estado é permanente, formado pelo território, pela população e pela soberania e leis, e o governo ele é temporário, exercendo uma função dentro do Estado. Inclusive, se a gente for pensar o tipo de governo, né? Se a gente for pensar em países, por exemplo, que passaram de uma monarquia, né, para um regime democrático, a França não deixou de ser França, né? Porque justamente o governo é transitório, né? O governo muda. O país agora, as pessoas enxergarem a França como um país, como um território, né, tendo a sua soberania, isso é indiferente de quem está assumindo, né, o papel de governante. Isso, inclusive, no Brasil. Nós passamos ali por um período onde a gente teve um imperador, depois a gente passa para o presidente. Então, assim, indiferente dessas mudanças governamentais, a gente tem que lembrar que o Brasil não mudou, assim. Ele continuou no mesmo dentro lugar, de uma estrutura com o mesmo território, com o mesmo povo. Então, o que muda é o governo, mas o Estado, a ideia de que o Brasil é um país e que o mundo inteiro nos reconhece como um povo, nos reconhece como um país e entende que dentro desse território brasileiro existe uma soberania, isso é indiferente de quem está no governo, de quem está ali à frente e de qual tipo de governo a gente está falando. Exato. O importante dentro dessa reflexão é que nós estamos falando agora do Estado moderno. E aí Fabi traz, né, essa reflexão sobre os elementos constituintes, trazendo, né, essa reflexão que nós estamos construindo juntos, mas o Estado já teve várias formas ao longo da história. Nós discutimos isso na aula retrasada. Eu vou fazer outra perguntinha para vocês, para a gente trazer à tona esses conhecimentos que já estão bem se fundamentando na gente, né? Vocês conseguem imaginar um país com o tamanho do Brasil sem a organização do Estado? Para que serve o Estado, então? Vocês vão ter 1 minuto para responder. Então, vamos lá, né? A maioria de vocês colocaram que não imaginam, né, um país do Brasil sem organização do Estado. E quando a gente colocou, né, sobre para que serve o Estado, vocês colocaram para a organização, que ele organiza e administra a vida pública, que serve para reger todo um território, que ele é fundamental para administrar a vida pública, que ele serve para representar cada estado, né, brasileiro, aí a gente entende como uma representação do povo brasileiro, né, para manter a ordem, a soberania e o poder. Então, ó, muitas coisas vocês colocaram aqui, bem legal. Muito, muito mesmo. Nós estamos retomando esse princípio, essa compreensão da importância do Estado,
né, que este Estado, a partir da Constituição Federal, que são as leis máximas, produz os princípios daquilo, define o que é cidadania, e ao defender o que é cidadania, né, ao estabelecer os princípios da cidadania, essa instituição ela estabelece leis que vão proteger os nossos direitos e vão estabelecer os limites da nossa atuação, ou seja, dos nossos deveres. Vejam, o tempo inteiro nós estamos nos enxergando enquanto indivíduos, enquanto pequenos grupos, né? É muito interessante o quanto que vocês vão se apropriando dos conceitos que nós trazemos aqui, refletimos juntos e construímos, através das trocas, um fundamento um pouco mais aprofundado para entendermos o porquê que a política, essa vida, essa estrutura de poder, ela influencia na nossa vida. E aí vocês trouxeram o elemento do SUS, em outras aulas vocês discutiram como o Estado, por exemplo, estabelece dentro do governo estadual uma estrutura que permite que aulas aconteçam nesse sistema de crise sanitária que é a pandemia. Então, essa estrutura que surge e que chega até os celulares, os computadores, para que a gente produza conhecimento juntos, é uma estrutura do Estado. Em outro exemplo, a Fabiana ela trouxe a dimensão dos semáforos, né? Como o Estado, através, né, de um conjunto de uma burocracia, um conjunto de técnicas, de técnicos, de leis, executam as leis de trânsito e nós seguimos essas leis. E caso, né, essas leis não sejam cumpridas, existe uma punição para isso. O tempo inteiro nós estamos com uma série de princípios do Estado, mas como nós não temos o conhecimento, a intimidade com o conceito, a estrutura do Estado, a ideia do país, da população, da lei, da soberania, a gente não percebe que o transporte público, a educação, a saúde, a segurança, o emprego, tantos elementos da nossa vida cotidiana, a nossa integridade física, todas as dimensões da nossa vida, todas as instituições sociais estão permeadas por um conjunto, uma estrutura jurídica, política, econômica, que estabelece princípios, fundamentos, objetivos para regular a vida, as relações entre os indivíduos, né? Exatamente. Querendo ou não, né, é aquilo que a gente falou. A ideia do governo, né, do Estado, é garantir o bem-estar comum para todos nós. Então, por isso que a gente fala que é muito importante, quando a gente pensa em participação política, a gente pensa nessa atuação política, porque é justamente a gente pensar no coletivo, né? Eu lembro que em uma aula, um aluno falou, né, que a ideia do Estado e do governo é conseguir conciliar todas as diferenças que as pessoas têm para que todas elas vivam num estado de bem-estar, que todas elas se sintam bem e pertencentes, e justamente o papel é você organizar essas diferentes opiniões e colocar elas num patamar onde todas as pessoas consigam viver bem. Né? É não você olhar para um grupo específico, mas você olhar, né, todas as demandas e aí organizar para que todo mundo ali saia feliz de alguma maneira. É maravilhoso. O Francisco Belfort, que é um cientista político importantíssimo, ele diz que a construção da democracia é um processo de institucionalização do conflito. Portanto, nós precisamos gerenciar os conflitos nesse sistema político que nós vivemos. E aí eu fiquei pensando, vamos imaginar a sociedade, né? A sociedade que nós fazemos parte, o conjunto de instituições. Entre essas instituições tem o Estado. O Estado, como nós já falamos, tem como fundamento a constituição de leis, a administração da vida do sistema político, é a comunidade política. Agora a gente pensa, indivíduos vivem dentro de uma sociedade, essa sociedade é profundamente diversa, né? Essa sociedade, não existe apenas uma sociedade, não existe apenas uma cultura, não existe apenas uma história, nós estamos falando de vários países, várias nações, vários territórios, e cada sociedade, cada cultura tem sua organização política que é própria do tempo,
do momento histórico que está vivendo e do espaço geográfico e da história desses lugares. E aí o que a gente entende são várias sociedades ao longo da história da humanidade e várias sociedades em territórios com estados diferentes. Já entendemos que o Estado é aquela instituição, uma comunidade política que organiza a vida da população dentro de um território com um conjunto de leis. O que pode ilustrar de maneira interessante essa dimensão do Estado é o seguinte: vamos imaginar um jogo de cartas, né? O jogo de cartas tem vários jogos possíveis. Quais jogos, Fabi, um jogo de carta tem buraco, truco, Pife. Tem outras cartas também, por exemplo, o Uno, tem muitas Magic, maneiras. Yu-Gi-Oh!, Vamos Pokémon. pensar, então, dentro dessa dimensão de que um conjunto de cartas pode ter muitas combinações, não é verdade? Agora vamos imaginar, esse conjunto de cartas é a sociedade, são as diferentes sociedades. Cada sociedade pode ter regras do jogo que são diferentes. Então, o Estado é responsável pelas regras do jogo. Os cidadãos são jogadores dessa partida social, cultural, coletiva. Em diferentes momentos históricos, as regras do jogo mudam. Então, o Estado, assim como um jogo tem as regras do jogo, e vocês já jogaram algum jogo em que vocês mudaram as regras? Muitos jogos, né? Eu vi a galera falando do Uno, o Uno é uma delas, né? Que tem uma carta que é própria para mudar a regra. Exato. Então, nós temos dentro do Estado democrático maneiras, leis que podem mudar a legislação. Tem princípios legislativos, né? Então, pensa assim, o Estado produz um conjunto de regras, assim como as regras de um jogo, de uma partida, né, tem um conjunto de regras que os indivíduos que estão jogando devem conhecer para conseguir jogar. Dentro do Estado e dentro da sociedade, possuem um conjunto de regras políticas que organiza a dinâmica, as leis. Essas leis do Estado, de uma sociedade, não são naturais, elas são transformadas, elas são continuamente reinventadas, né? E essas partidas, elas mudam. Eu acho que um bom exemplo também é a gente pensar no truco. Né? O truco você pode jogar ele tanto com baralho limpo, né, quanto com baralho sujo, que a gente chama. É a mesma coisa. Às vezes você tem ali entidades que parecem e que você fala assim, não, é igualzinho, é a mesma coisa. Mas justamente o ponto são as regras. Né? É isso que vai diferenciar cada lugar. Você pode ter, vamos dizer, países super parecidos, mas o que vai diferenciar principalmente são as regras, é como as pessoas convivem, quais são as normas de convivência, né, que são exercidas naquele lugar, por mais que a gente possa considerar assim, aparentemente, ou olhando, super parecidos. Exato. Então, assim como se a gente tem interesse em estarmos nos divertindo juntos em um determinado jogo, e nós precisamos conhecer as regras do jogo para jogar, para vivermos em sociedade, dentro de um Estado, com um conjunto de leis, nós precisamos conhecer as regras, os direitos e os deveres para sabermos jogar dentro de um território, dentro de uma nação, dentro de um país. E nós estamos falando sobre regras, e nós falamos sobre os 3 poderes, Charles de Montesquieu, né? E nós falamos sobre a divisão dos poderes, poder executivo, legislativo e poder judiciário. Eu vou colocar uma pergunta para vocês responderem sobre as regras do jogo democrático no Brasil. Nas esferas de governo federal, estadual e municipal, quais são os cargos dos poderes executivo e legislativo no Brasil? 1 minuto para vocês responderem.
Ó, vocês responderam assim coisas muito diferentes. Vocês responderam assim coisas no geral. Uns criam leis, outros executam. Aqui, ó, o executivo executa as leis e o legislativo cria. Né? Alguns colocaram cargos como presidentes, prefeitos, deputados, senadores, ministros, vereadores, prefeitos, né? Foram colocando aqui os cargos. Essa era a pergunta, né? Porque nós falamos, olha, a divisão dos poderes, e aí vou colocar aí na tela para vocês verem, na divisão dos poderes, nós temos o poder legislativo, que elabora as leis, o poder judiciário, que aplica as leis, julga essas leis, e o poder executivo que administra essas leis, né? E a pergunta era, dentro das diferentes esferas, e essas esferas de governo federal, estadual e municipal, quais são os cargos, né, do poder executivo e do poder legislativo? Então, na esfera federal, o poder executivo é representado pelo presidente, vice-presidente e ministro. No poder executivo estadual, governadores, vices e secretários. No poder municipal, prefeito, vice e secretários. Já no poder legislativo federal, nós temos os senadores e os deputados federais, porque nós temos um Congresso bicameral. Nós temos essas duas esferas, essas duas câmaras para a produção de leis. Na esfera estadual, nós temos os deputados estaduais e, na municipal, os vereadores. Então, esse poder, essa divisão de poder, como nós vimos nas outras aulas, tem como função limitar, né, para que não exista nenhum tipo de abuso de poder. Né? Então, como nós vimos, na esfera federal, presidente, vice-ministro, estadual, governadores, vice, secretários, municipal, prefeitos, vices e secretários, isso para o poder executivo. Já no poder legislativo, né, nós temos como uma função fundamental estabelecer a criação e a reformulação de leis. Então, os membros do Poder Legislativo são porta-vozes dos interesses do povo. E não podemos esquecer que o poder emana do povo, porque nós vivemos em uma democracia representativa em que a população elege o seu representante. E para a formulação e produção de leis, os nossos legisladores a nível federal são os senadores, deputados e deputados federais, estadual, deputados estaduais, e no municipal, vereadores. Então, no Brasil, os senadores compõem 81 legislaturas. Então, os senadores são parte do Alto Congresso Nacional, que, junto com a Câmara dos Deputados Federais, representa os estados. Já os deputados federais compõem 513 legislaturas e são os representantes eleitos também com essa cadeira fixa. Né? Já os deputados estaduais, nós temos em São Paulo 92 deputados estaduais e vereadores em São Paulo 55. O que eles estão falando, Fabi? Uma coisa que eu vi aqui, mas eu também sei que, por experiência, que essa dúvida existe, vamos só relembrar uns pontos. Ministros e secretários, eles são justamente para auxiliar, né, o governo. Por quê? Imagina uma pessoa só tendo que se preocupar com educação, saúde, meio ambiente, enfim. Justamente, eles normalmente pegam especialistas para que cada um ajude a olhar para cada área de uma maneira mais, vamos dizer, cuidadosa, né, do que uma pessoa ter que lidar com tudo isso. Para ilustrar isso que a Fabi acabou de falar, sobre a dúvida de vocês, nós vimos que o Estado tem a função de garantir uma série de direitos, né, para a dignidade da pessoa humana. Então, nós temos serviços públicos como a educação, que vai estabelecer os princípios das escolas, universidades e creches. A nível federal, o responsável é o governo federal, o presidente. Mas o presidente tem os seus ministros. E o ministro da Educação vai lidar desses aspectos relativos ao nível federal.
no nível estadual, vai ser os secretários juntos com os governadores, os secretários juntos com os prefeitos a nível municipal. Então, esses são os princípios, né, que vocês já viram na aula passada. Qualquer dúvida, vocês voltam para perguntar na próxima aula, que nós vamos continuar a revisão. Nós queremos agradecer a vocês a participação. Falarmos, né, sobre Estado, sobre os 3 poderes, é muito importante para que a gente tenha uma atuação cidadã mais consciente e participativa, não é, Fabi? Exatamente. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Por favor, deixem o feedback ou alguma dúvida aí que vocês tenham. Mas lembrem, semana que vem a gente também aí vai fazer a revisão das próximas 2 habilidades. E aí, tudo que ficou de dúvida, pode levar para a próxima. Tamo junto. Obrigada, pessoal. Até a próxima. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.